Como é que você enxerga esse impacto da mancha-alvo para as lavouras? Depois que ela entrou dentro da cultura, dificilmente a gente tem controle da mancha-alvo. Nós observamos aí uma intensificação muito forte nos sintomas de mancha-alvo em áreas comerciais. A Bayer traz ferramentas que têm uma contribuição fundamental quando a gente fala na mancha-alvo. Bem-vindos a mais um Impulso Cast. Hoje nós vamos falar sobre um dos principais desafios fitossanitários enfrentados pelos produtores, a mancha-alvo. A área tratada contra essa doença na soja aumentou 33% ao ano entre as safras de 2018 e 2019 e 2023 e 2024. É um crescimento que é superior ao de outras doenças como ferrugem, mofo branco e antracnose. Para entendermos melhor como identificar, monitorar e aplicar as melhores estratégias de manejo para a mancha-alvo, nós temos aqui conosco Éder Moreira, diretor e pesquisador na Fitolab Pesquisa e Desenvolvimento Agrícola, Nédio Tormen, diretor técnico e pesquisador da Stafit Brasil, Gerson Dalla Corte, líder de fungicidas Brasil na Bayer, e Marcos Fava Neves, professor da USP e Harvard Agribusiness School. Só lembrando que você pode ouvir e também ver esse episódio nas plataformas de áudio, algo que a Bayer trouxe em primeira mão para você, produtor e produtora rural. Bom, primeiro nós vamos começar sobre o que a gente sabe sobre essa doença. Éder, como que a mancha-alvo ataca as grandes culturas como a soja e o algodão e por que ela se tornou algo tão importante aí para as lavouras? A gente vem observando que a mancha-alvo tomou uma magnitude muito grande pelos danos que ela vem causando. E em função disso, o que a gente observa? Ela vem crescendo nesses últimos anos em função de uma troca de materiais que a gente teve de 2018, mais ou menos, para cá, materiais mais produtivos, mas em consequência mais doentes do ponto de vista para a mancha-alvo. Então esse é um ponto importante que marca aí de 2018 para cá a mudança genética desses materiais, principalmente de ciclo indeterminado, materiais mais curtos, né? Então, sem reação para nematóides, às vezes, né? Então, isso mostra que os materiais são mais produtivos, mas, ao mesmo tempo, mais suscetível à corinéspora. Outro ponto importante que vale destacar é a questão de ser um fungo que além de pegar a cultura da soja, ele pega diversas espécies de cultura, principalmente plantas daninhas, né, que pode ser também transmitido, pode passar para a cultura, e isso pode ser um fator também que vem aumentando nas regiões produtoras. O que a gente tem colocado como premissa, né, da mancha-alvo? É uma doença que ela está chegando mais cedo, então antigamente a gente não via o potencial de dano dela, e hoje nesses materiais ela está chegando um pouco mais cedo. Então a atenção do agricultor às vezes se dá depois do fechamento de linha, 50 dias, e é uma doença que ela já começa a ter o processo já infeccioso, já nas fases iniciais, e isso demonstra a atenção que a gente tem que dar para essa doença, que depois que ela entrou dentro da cultura, dificilmente a gente tem sucesso, às vezes, de ter controle da mancha-alvo. Éder, é uma coisa muito importante que, como produtora, eu observo dentro da porteira, porque por muito tempo a gente considerou, né, a mancha-alvo uma doença de final de ciclo. Então, a gente pode confirmar que o produtor precisa estar atento aí no ciclo completo da lavoura de soja para tentar evitar o máximo possível de que a mancha-alvo afete a lavoura, né? Exatamente. É uma doença que tem uma dinâmica que a gente chama de baixo para cima. Ela começa nos folíolos de baixo e também culmina com o enchimento de grão. Então, o enchimento de grão também ele é ascendente de baixo para cima. Então, há uma demanda maior por nutrientes e o fungo acaba, vamos dizer assim, ficando mais numa situação de estresse e acaba a planta ficando mais vulnerável à doença. Então, isso mostra o quanto é importante a gente identificar, trabalhar essa doença mais precocemente. E, Nédio, na sua região, conta pra gente como tem sido a evolução da mancha-alvo e, nesses últimos anos, o que mudou no comportamento da mancha-alvo ali na lavoura. Nós temos acompanhado a mancha-alvo e a dinâmica dessa doença para Goiás e para as regiões mais ao norte desde a safra 2011 2012 e considerando desde 2011 2012 até a safra atual, nós temos um cenário totalmente distinto em relação àquilo que nós observamos, tanto na pesquisa quanto no campo, nas áreas de produtor. É uma doença que para a nossa região, há 10, 12, 15 anos, ela era esporádica, ela acontecia somente em algumas cultivares que tinham uma sensibilidade alta, né?
Podemos até citar um ou outro material aí que marcaram época que toda vez que você plantava sabia que teria problemas, mas se você fizesse uma análise em 100 cultivares de soja, provavelmente você veria sintomas de mancha-alvo em menos do que 10, mesmo sem fazer aplicações de fungicida como a gente testa na pesquisa. Se nós pegarmos um cenário desta safra, fazendo um teste em 100 materiais, muito provavelmente nós teremos mais de 90 materiais com sintomas da mancha-alvo, né? A diferença entre as cultivares ela permanece existindo, então existem materiais com alta sensibilidade, existem materiais um pouco mais tolerantes, vamos chamar assim, mas é fato de que a doença está presente aí na maior parte do banco genético que nós cultivamos atualmente, conforme foi muito bem indicado pelo Éder, né? Então, essa mudança no padrão genético das cultivares, que além de uma renovação mais rápida, passou por um encurtamento de ciclo bastante significativo. Uma redução de área foliar também muito significativa. Nós trabalhávamos no passado com cultivares aí de 8, 9, 10 metros quadrados de folha para cada metro de solo cultivado. E hoje nós trabalhamos com materiais aí de 4, 5, 6, né? Materiais que tinham 140, 150 dias e hoje, para a nossa região, 110, 115 dias talvez seja o número mais adequado. E materiais que hoje predominam indeterminados, como o Éder mencionou, e são materiais, né, Éder, que a questão fisiológica é bastante distinta, né? Nós não temos materiais que vegetam por 50, 60 dias para ter flor concentrada. Nós temos materiais que desde 25, 30 dias já tem flores. Daqui a pouco tem flores com vagens e flores, vagens e grãos enchendo, né? É uma fisiologia um pouco mais complexa do que talvez no passado. Então, nós observamos essa mudança bem significativa no comportamento da doença pela mudança no padrão das cultivares, e eu acredito também que há uma mudança nas populações do fungo, né? Porque quando nós trabalhamos algumas cultivares que nós acompanhamos desde 2012, 2013, repetindo todos os anos, o padrão de ocorrência da doença na mesma cultivar ele é diferente hoje do que era em 2018 e do que era em 2012, 13. Então, sem dúvida nenhuma que há uma mudança tanto na questão da cultivar, na questão genética, quanto na questão também do patógeno. E isso tem se expressado para a nossa região de forma cada vez mais intensa para o produtor rural, né? Então, especialmente nas últimas 3 safras, nós observamos aí uma intensificação muito forte nos sintomas de mancha-alvo em áreas comerciais, mesmo em áreas que fazem aplicações de fungicidas e que têm práticas de manejo sendo utilizadas, né? Éder e Ned, interessante esse ponto que a gente está falando aqui bastante do avanço da mancha-alvo dentro do cenário, especialmente o cerrado, regiões onde a gente tem um sistema de cultivo muito intensivo, muitas vezes uma rotação com algodão, que também é um hospedeiro, mas a gente também tem observado a mancha-alvo descendo, a mancha-alvo sendo doença já primária em nível de importância no Mato Grosso do Sul, no Paraná, em diversas regiões, e até mesmo, mais recentemente, no Rio Grande do Sul. Como é que a gente explica, em relação à biologia do fungo Corynespora, essa plasticidade de conseguir se adaptar e se expressar e se desenvolver praticamente em todas as regiões de cultivo de soja hoje no Brasil? Nós temos 45 milhões de hectares de monocultura no Brasil. Então se planta soja na mesma época do ano. Então isso é uma característica já que o fungo acaba, vamos dizer assim, aproveitando essa característica de necrotrofismo. Segundo ponto, que ele forma clamidósporo, né? O clamidósporo faz com que fica por vários anos ali no resto cultural e solo, né? Então isso é uma habilidade do fungo em se manter vivo, né? Mas um ponto marcante, Gerson, disso que você vem falando, a questão que até 2018, mais ou menos, todo o banco genético nosso era de origem americana. E de 2018 para cá, nós trocamos o banco genético para uma genética mais argentina, né? Mudando o hábito de crescimento dos materiais, era mais material determinado, né? E de lá para cá, e se trabalhava esses materiais. Para se lançar um material, a gente lembra, demorava 5, 6, 7 anos para ter algum tipo de sensibilidade. E hoje não, hoje o que vem falando alto, e graças a Deus, é a produtividade. Então hoje o melhoramento está focado em produtividade e isso fez com que a gente tenha esses materiais um pouco mais sensíveis. A mancha-alvo chegando um pouco mais precoce. E um ponto importante que o Nédio mencionou, a questão de sintomatologia nos materiais acaba sendo totalmente distinto. E a pergunta que não quer calar, né, que eu gosto sempre de falar, qual que é o dano? Quanto que a gente está perdendo hoje por mancha-alvo, né? Então, nos estudos recentes que a gente vem observando, e aqui eu faço menção
ao ensaio, né, de rede, né, que a gente participa, nessa última edição, a gente teve aí 900, da testemunha para o melhor tratamento, 912 quilos. Isso representa mais ou menos 15 sacos de soja, né? Então, 15 sacos está ficando em cima da mesa, né? E o agricultor, às vezes, não quer fazer uma aplicação, né, focada ou um programa de fungicida. Então, isso é um ponto importante que a gente sempre gosta de mostrar o quanto que o agricultor está perdendo. E aqui vale mencionar assim, que o fungicida ele não entra, a gente vai falar isso mais para frente, ele não é o salvador da pátria, né? O fungicida ele não aumenta a produtividade. E se ele é um catalisador para os outros fatores da lavoura performar. Ele já está pagando, né? A gente já paga a semente, paga o adubo, paga máquina, paga tudo ali. Então, o fungicida ele entra como um seguro para a proteção da folha, da área foliar, para encher grão, para entregar o grão que a gente quer no final. Acho que isso é um ponto importante que marca a mancha-alvo como uma doença importante. Ô Gerson, eu acho importante também explorar um pouquinho mais essa questão da biologia que o Éder começou a comentar aqui, né? Ele comentou que é um fungo necrotrófico nato, né? Então, é um fungo que por ter capacidade de sobreviver na palhada, nós começamos a conviver com ele desde os primeiros dias do ciclo da cultura, né? E além disso, é um fungo que também é transmitido via sementes, né? Então, é importante que nós conheçamos alguns desses aspectos, porque lá na frente, quando nós formos discutir sobre manejo integrado, essas práticas vão ser justificadas muito em função do comportamento do fungo, né? E você comentou, né, que é um fungo que ele está descendo, que ele está se expandindo para regiões novas, né? Recentemente, conversando com colegas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, com relatos aí de 15 a 20% de severidade da mancha-alvo lá nessa situação, que há 10 anos atrás era algo impensável, né? Tem algumas outras características da mancha-alvo que tem facilitado esse processo. Além de vir por semente sobreviver na palhada, é um fungo que tem uma temperatura ótima para germinação do esporo, aí, normalmente entre 25 e 30 graus. Vamos lá, 28 seria um valor ótimo, né? Precisa, além de temperatura, de água livre na folha por pelo menos 7 horas. A partir de 10, 12 horas de molhamento contínuo, é um fungo que começa a ter muita condição para ele desenvolver. E essa questão de temperatura e umidade, me parece que são os dois grandes fatores que nos dizem a cada safra o tamanho da pressão que nós enfrentamos, né? A umidade ela é importante, mas ela trabalha junto com a temperatura. Então, nós temos visto que tem algumas regiões, como é o caso da região sul, aonde às vezes você não tem uma condição de temperatura que é tão favorável como é o caso do Mato Grosso, região do Éder, mas que se você tem uma condição de manutenção de umidade por mais tempo, ela acaba em certa parte compensando, digamos assim, a diferença de temperatura em relação ao fator ideal, né? Então, esses fatores todos da biologia são importantes. E um último, né, que também está relacionado com a questão de umidade, está relacionado com a dispersão do fungo, né? Então, ele sobrevive na palhada e vem da semente. Estando na palhada, para subir na planta, ele depende de alguma coisa, principalmente o respingo de chuva. Ele é um esporo, para quem gosta da fitopatologia aí, né, Éder? Ele não é um esporo tão leve quanto ferrugem, que o vento é a via mais importante, e também não é tão pesado quanto uma septória, que depende muito do respingo de chuva. A mancha-alvo é um meio termo entre esses dois. Então, o respingo de chuva facilita muito, mas o vento pode complementar esse processo. Então, o que nós vemos, e foi o caso da última safra para a nossa região, que quando você tem uma condição de bastante umidade e precipitação abundante, você acaba tendo pressões de mancha-alvo aí maiores durante o ciclo da cultura da soja e do algodão também. Como produtora rural, eu não cultivo milho na safrinha, nós cultivamos girassol, e esse eu acho que é um questionamento que os produtores que estão nos acompanhando aí também podem ter. Como é que a gente consegue observar a mancha-alvo se instalando ali na lavoura, mesmo aí nessa época de entre-safra? Existe alguma característica que a gente, como produtor, consegue observar para prevenir, para se organizar para a próxima safra de soja? Então, o que a gente sempre recomenda, né? No caso do girassol também é hospedeira, né? Então, o girassol é hospedeiro também de Corinespora. Geralmente, as aplicações com maior eficácia, que a gente vai falar um pouco mais à frente, são as aplicações preventivas. Então, a gente tem utilizado essas aplicações devido à questão de mecanismos de ação das ferramentas químicas que a gente tem, mais precocemente. O que seria isso na soja? Trabalhar em fechamento de linha. Então, ali a gente seria um ponto importante para a gente trabalhar as aplicações e dar sequência. Um dos problemas que a gente vê no campo é que às vezes o cara foca numa aplicação e esquece, às vezes, as demais. Quando você analisa o cenário como um todo, eu não vejo nenhuma perspectiva de redução na mancha-alvo, mas sim de aumento na intensidade, né? Quando você olha os fatores individualmente,
nós já falamos de toda a questão do banco genético, né? O mercado, de modo geral, escolheu as cultivares mais produtivas, né? A questão da resistência de cultivares de soja à mancha-alvo, ela não existe pronta. A resistência que existe é uma resistência parcial ou horizontal, que depende de muitos genes, então não é algo fácil de você implantar em várias cultivares. E eu não tenho expectativa de que, via resistência de cultivares, nós teremos uma redução de doença no curto e médio prazo, né? Nós já falamos da questão do cenário de produção, então nós continuaremos produzindo soja e algodão, né, nas áreas que se produz soja e algodão, isso não deve mudar. E a questão de ambiente, nós vamos ter oscilações assim com anos muito mais favoráveis, com anos não tão favoráveis, mas que na média eles vão atender, digamos assim, às necessidades da mancha-alvo. Então, a expectativa que nós temos é que a mancha-alvo caminhe a passos largos para se tornar o principal problema fitossanitário da soja. Quiçá da agricultura brasileira. Exato, porque em Mato Grosso, por exemplo, o Éder me corrija se eu estiver falando bobagem do Mato Grosso aqui, mas provavelmente já é o maior problema e isso está se expandindo para as outras regiões, né? Então, caminha, na minha visão, a passos largos aí para se tornar o principal desafio aí em termos de doenças para a soja também nas outras regiões, né? Só complementando, eu acho que é importante, e a gente fez, eu lembrei aqui de uma análise que o colega nosso lá, o Daniel Debona, fez. A gente pegou dados de ensaios de rede, né? E lá em 2014 o dano era de 7 sacos da mancha-alvo, 7, 8 sacos, né? E esse último, como eu falei, nós estamos falando em 14, 15 sacos, praticamente dobrou o potencial de dano. Então isso mostra o quanto a gente vai ter que caminhar para estratégias um pouco mais eficientes para essa doença. E Gerson, em termos de impacto, o Éder já mencionou a quantidade de sacas aí, é bem relevante, né, para o produtor rural. Mas com relação à produtividade e utilização de fungicidas, como é que você enxerga esse impacto da mancha-alvo para as lavouras? Não, existe uma relação direta de percepção de aumento da incidência e da severidade, de impacto em termos de produtividade que a gente está deixando na lavoura. E automaticamente isso acaba direcionando a questão do manejo químico. Quando a gente faz uma análise histórica aí de 20 anos, como que esse mercado de fungicida ele vem se desenvolvendo, a gente consegue observar a partir dos anos aí 2015, 2016, 2017, que foi realmente o momento em que a mancha-alvo ela ganha uma representatividade maior por vários fatores que a gente está aqui discutindo. O mercado rapidamente de fungicida acompanha, ele tem um crescimento exponencial, você mencionou em relação à área tratada, né? Cresce, o agricultor cada vez mais ele utiliza a mancha-alvo como driver na tomada de decisão de que fungicida ele vai utilizar, porque os fungicidas até então que ele vinha utilizando para controlar a ferrugem não necessariamente são os fungicidas que têm o melhor controle para a mancha-alvo. Então, houve também não somente um aumento de adoção de fungicidas, houve uma migração tecnológica, uma mudança de perfil de fungicidas nesse período, né? Além disso, a gente vê também um aumento na adoção de fungicidas multissítios, que tem um papel muito importante no manejo de resistência, mas mais do que isso, existe uma contribuição evidente da adição do multissítio também para melhorar as minhas eficiências de controle e as minhas respostas de produtividade. Então, de uma maneira geral, a mancha-alvo hoje ela tem se tornado um driver fundamental aí na dinâmica do mercado de fungicida, na dinâmica da composição dos programas de manejo, né? E ele está cada vez mais no centro. E existe também uma questão aí de avanço de desenvolvimento de novos produtos. A indústria cada vez mais olha para a mancha-alvo como um alvo primário para desenvolvimento de novas ferramentas. Então a Bayer está acompanhando muito de perto isso, né? E sempre tentando antecipar esses movimentos e trazer ferramentas que realmente enderecem essa preocupação, essa problemática que é crescente em praticamente todas as regiões, né? Nédio, qual que é a importância de um manejo integrado para controlar a mancha-alvo e quais são as estratégias que devem fazer parte aí desse pacote para o produtor se preparar para a próxima safra? Sempre que nós trabalhamos com doenças bastante agressivas, como é o caso da mancha-alvo,
dificilmente o produtor consegue resolver o problema com uma prática ou com poucas práticas isoladas. Então a gente tem que lançar a mão de tudo que está disponível. Eu vou aproveitar um pouco do que eu já falei a respeito da biologia do fungo para a gente colocar os fatores importantes em termos de manejo, né? Manejar a doença, em primeira instância, é a gente manejar o que chamamos de inóculo, né? Que é aquilo que dá início ao processo todo, né? Seja um esporo do fungo, seja uma hifa, no caso da mancha-alvo, principalmente os conídeos, os esporos. Nós já falamos que o fungo vem da semente e que ele sobrevive na palhada, né? Se ele vem da semente, a escolha da semente é importante por parte do produtor e principalmente o tratamento de sementes com fungicidas, né? Para que ele evite ou atrase a entrada da doença na lavoura. Esse é o primeiro aspecto que é bastante relevante. Uma vez que ele escolheu a semente, definiu o tratamento de sementes e a cultura está implantada no campo, entra em ação a segunda forma de passar inóculo para a planta, que é via respingos de chuva, principalmente e vento. Então, se ele tem uma situação em que ele conseguiu estabelecer uma palhada no ciclo anterior, uma palhada de milho é melhor do que não ter palhada alguma. Uma palhada de milho mais braquiária, ou uma braquiária bem conduzida, ou um milheto bem conduzido, uma área que vem de trigo, uma área que vem de cevada, todas essas culturas, especialmente gramíneas, que tenham a capacidade de criar uma espécie de uma cobertura, de uma barreira física, elas vão reduzir a transferência de inóculo do chão, do solo, para a parte aérea da planta. Isso, sem dúvida, vai ser a segunda estratégia aí que vai ter bastante importância. A terceira estratégia de alto impacto vai ser na aplicação de fungicidas, né? E aí nós observamos no campo hoje uma expressão de mancha-alvo muito evidente a partir dos 45, 50 dias, mas que, na verdade, o ponto de infecção ele é um pouco antecipado em relação a isso. O fungo tem uma característica que nós chamamos de período latente, né? Que é o tempo entre o fungo entrar na planta e o sintoma aparecer, que para mancha-alvo normalmente é por volta de 7 a 12 dias, né? Então, se o fungo está aparecendo lá por volta de 45, 50, essa infecção está acontecendo muito provavelmente ali entre os 30 e os 40 dias. Então, as aplicações de fungicidas que entrarem a partir desse momento serão aplicações de fungicida que vão ter alto impacto em cima do fungo, né? E aí nós vamos poder discutir na sequência aí mais sobre a questão de produtos. E uma estratégia que eu acabei não mencionando agora como importante, que talvez é uma das mais direcionais, é a questão da genética da cultivar, né? Eu deixei propositalmente para o final, porque como nós já mencionamos, trabalhamos hoje com um banco genético que, de modo geral, é um banco genético de suscetibilidade à mancha-alvo. Mas, pensando no ponto futuro, né, nos projetos de melhoramento, tudo aquilo que se conseguir avançar em termos de melhoramento genético vai ser muito benéfico. Para o produtor rural hoje, eu acho que a informação importante é que existe sim diferença entre cultivares. E é muito importante que o produtor questione de quem ele está comprando essa semente, do detentor da semente, como é que é o comportamento desse material genético para mancha-alvo. Se ele é intermediário, se ele é pouco suscetível, se é muito suscetível, porque isso vai direcionar muito daquilo que ele vai ter que fazer em investimento para a aplicação de fungicidas em parte aérea. E agora, Éder e Dédio, quando a gente fala de manejo químico, que evoluiu aí nos últimos anos, e o que a gente pode esperar para o que está vindo aí para o futuro, falando em fungicidas? Ótimo. Acho que um ponto importante quando a gente fala em fungicidas, a gente tem uma trajetória, como o Gerson mencionou, que tudo que a gente tinha de fungicida foi estudado, foi registrado, projetado para ferrugem da soja. Então, todas as estratégias que a gente tinha de fungicida é para ferrugem. Só que acaba tendo um controle, a gente tinha um controle, às vezes, melhor ou pior para mancha-alvo. E de alguns anos para cá, por conta desse drive ser a mancha-alvo, a atenção maior das empresas tem sido dada à estratégia para ter melhor controle. E o que a gente vem observando nesses últimos anos, e quando a gente fala em mais de 10 anos, né, se a gente pegar um exemplo, né, dos ensaios de rede, por exemplo, a gente vê que os controles hoje estão atrelados ao quê? 3 características, né? Mecanismos de ações. Então a gente tem inicialmente triazóis, estrubirulinas a gente perdeu com resistência, né? Então as estrubirulinas não têm efeito sobre mancha-alvo. Então os triazóis, mais especificamente proticonazole, têm tido melhor performance. Depois, na sequência, a gente teve carboxamidas, sendo também uma estratégia muito importante, mas nem todas as carboxamidas têm o mesmo efeito, né? E principalmente quando aplicado de forma conjunta, a gente observa que tem um efeito também dessa carboxamida com esse proticonazole. Tá? Outro ponto que a gente começou a observar é o uso de protetores. Então, o mancozeb, sem sombra de dúvida, ele tem ajudado muito, vamos dizer assim, no controle dessa doença. Tá? E aí passa por um grande ponto que a gente vem falando também, tudo isso, a questão do time de aplicação.
Outro ponto importante, e de 2018 para cá, 2019, me corrija, Gerson, é a entrada de muitos produtos à base de proticonazole. E aí um terceiro fator, como eu mencionei, começa a falar um pouco mais alto, que é a questão de concentração de ingrediente ativo. Então a gente sabe que o controle dessa doença é extremamente importante. Triazole a gente não fala que tem resistência, né? O termo que a gente diz sensibilidade. Então o quanto o fungo precisa para você matar ele, qual que é a dose mínima daquele ativo para você ter uma boa eficiência. Esse é um ponto importante. E quando a gente vai para estrubirulina e carboxamida, realmente aí o termo adequado é resistência, e a gente vem observando uma perca crescente desse mecanismo para a mancha-alvo. Então acho que um ponto importante, e o NED pode ajudar também a contribuir nesse aspecto, que pode ajudar nesse controle. Né? Então, é importantíssimo que o agricultor entenda que não adianta ter um produto à base de prótese se não está numa dose boa e o parceiro, que eu sempre falo, não está adequado. Então, são duas combinações importantes e a terceira, o uso do protetor. E, Nédio, a partir do momento que a doença está instalada, eu estou ali na fazenda, eu como produtora cheguei, vou fazer meu monitoramento, fiz, né, a minha aplicação preventiva, mas mesmo assim encontrei ali as manchas. É possível corrigir meu manejo dali para frente para tentar segurar essa doença? Nós temos estratégias de convivência, vamos chamar assim, né, para tentar manter o máximo possível o nível de doença baixo, né? Porque a mancha-alvo, exemplo de outras doenças, Simone, ela se beneficia de um tecido senescente. Então, às vezes, você faz boas aplicações, faz um bom controle, mas naturalmente, quando o fungo está presente e essa folha começa a chegar no final da vida dela, que a planta começa a remobilizar aqueles nutrientes e passar para o grão, e essa folha começa a amarelar, senescer, a planta para de defender aquela folha. Então, o fungo avança e avança rápido. Então, você vai lá e fica frustrado. Eu investi, eu apliquei fungicida e eu estou vendo a doença aparecer. Então, é muito importante ter essa percepção, né? Aonde que a doença está aparecendo? É no tecido verde do meio ou do topo da folha? Não, aí é bem preocupante. Não, está aparecendo principalmente naquelas folhas amarelinhas que estão no bacheiro e estão caindo, é um pouco menos preocupante, né? Então, como é que o produtor convive com isso já na presença da doença? Novamente, que nós acabamos de falar, se ele já fez aplicações, o preventivo já foi embora, né? Mas o intervalo entre aplicações, ele passa a ser mais relevante ainda. Na dúvida, você faz 14 ou faz 16, é melhor 14 para 13 e 12 do que 14 para 15 e 16, né? A associação dos ativos de alta eficácia, né? O Éder mencionou alguns deles aqui, né? Hoje nós temos uma referência forte em cima de proticonazol, tem algumas carboxamidas que ajudam bastante no processo e os multissítios são mais importantes ainda nesse cenário em que você tenha a presença da doença. Mas não é, de forma alguma, algo que deva colocar o produtor em desespero, né? Então, se ele começou da forma correta, é mais provável que isso apareça lá no bacheiro. Se está aparecendo no superior da planta em tecido bastante verde, provavelmente ele cometeu um erro em alguns desses aspectos. Gerson, os consórcios de rede têm sido super importantes para avaliar e validar as estratégias de manejo agrícola. O que os resultados mais recentes mostram sobre a eficácia das estratégias utilizadas? É importante destacar que para nós, aqui nós temos o Éder e o NED, que fazem parte da rede de ensaios que compõe a rede de monitoramento de performance de produtos para mancha-alvo. É hoje uma referência para nós, né? Porque ela nos dá uma dimensão geográfica. A gente praticamente está cobrindo aí as principais regiões aí de produção de soja do Brasil. E a gente também tem acompanhado aí nesses últimos anos como que a dinâmica da performance dos fungicidas tem mudado, né? E é importante a gente acompanhar isso. De uma maneira geral, a gente vê um desempenho destacado de produtos que contêm um proticonazol na sua composição. Isso é um fator. A gente tem que entender a fungitoxicidade daquele ativo que compõe o determinado produto. Um segundo grupo de ativos aí que têm mantido uma performance interessante são as carboxamidas, né? Então, no segundo momento, as misturas com esses dois modos de ação são os produtos que têm entregado um melhor resultado. Além disso, a gente tem uma questão que a gente explora pouco e que influencia bastante a dinâmica do produto no campo, é a questão da tecnologia embarcada nessa ferramenta. Não basta se misturar produto A com produto B e esperar que ele vai ter uma performance. Então, a gente tem um ponto importante que é a tecnologia embarcada dentro dessas formulações dos fungicidas tem um impacto direto
na performance deles, e é importante a gente também entender qual que é a empresa que está por trás do desenvolvimento desses fungicidas, tá? Então, de uma maneira geral, o que a gente tem visto nos últimos anos aí? Alguns produtos se mantendo, né? E aí, dentro da nossa linha de fungicidas da Bayer, a Bayer tem todo um protagonismo dentro do cenário aí de manejo de doenças e do mercado de fungicidas, né? É a empresa líder deste mercado há praticamente 12 anos, e a gente, esse ano, a gente está tendo a felicidade de celebrar os 15 anos da introdução de proticonazole no Brasil, que é um marco importante, foi um legado aí de grande contribuição para a agricultura brasileira, né? Então a gente tem aí dentro da nossa plataforma de fungicidas da nossa família Fox, lançada lá em 2011, 2012, nosso primeiro produto à base de proticonazole, o nosso Fox. 2018, então, a Bayer trouxe para o mercado brasileiro o produto Fox Expro, que em um curto espaço de tempo se tornou o fungicida líder do mercado brasileiro. E essa liderança, ela se deu muito em cima de performance. Então foi um produto realmente desenhado, pensado para a necessidade da realidade do campo do Brasil. Então, já olhando muito com essa questão, não somente ele chegou num momento de transição, onde a ferrugem era o principal problema, e aí você tem um problema de amplos alvos acontecendo na lavoura de soja. Então, o Fox Expro ele chega nesse momento e ele rapidamente ele ganha uma penetração muito rápida nesse mercado, tá? 2022, então a Bayer trouxe mais um produto, aí, uma evolução, que é o Fox Supra, que também é um produto que em um curto espaço de tempo ganhou uma relevância muito grande, ao passo que em 2025 a gente já espera que Fox Supra se torne o segundo maior fungicida do mercado brasileiro. Então, mais uma vez, um fungicida que tem mostrado uma performance para os nossos principais alvos muito consistente, especialmente quando a gente fala de mancha-alvo. Então, um programa nosso aí da Bayer com a composição aí de Fox Expro, Fox Supra, e em 2025 a gente também está trazendo para o mercado brasileiro um terceiro fungicida da família Fox, que é o Fox Ultra. Mais um fungicida também com uma composição aí muito adequada e equilibrada de ativos, que traz um resultado de controle muito, muito interessante. Falando então de consórcio de resultados, nesses últimos 5, 6 anos, né, Éder e Nédio, a gente tem visto o Fox X Pro basicamente figurando como o fungicida registrado aí comercial mais efetivo, ou um dos mais efetivos para o controle de mancha-alvo. Fox Supra recentemente foi um produto também que tem mostrado um destaque muito grande, a ponto de, no consórcio 2025, a gente teve os 3 fungicidas de melhor performance dentre aqueles produtos já registrados, com a adição de mancozeb. Nós tivemos o Fox Expro, o Fox Supra e o Fox Ultra. Então, a Bayer ela é realmente uma empresa que traz ferramentas que têm uma contribuição fundamental quando a gente fala especialmente na mancha-alvo, tá? Então, mais do que simplesmente uma combinação de produto A com B, é o desenho, a engenharia daquele produto para que realmente ele entregue todo o seu potencial lá no campo. Então, é um pouco disso que faz com que a gente tenha um resultado tão destacado, especialmente quando a gente olha aí para a plataforma de fungicidas da nossa família Fox. A Bayer vem monitorando de perto todas essas mudanças, não é mesmo? Gerson, quais são os principais aprendizados dos programas de monitoramento da empresa? A questão de resistência de fungos a fungicidas é um tema muito sensível, que a Bayer acompanha de perto. Isso tem um impacto muito grande no mercado como um todo. Então, a Bayer tem uma estrutura, tem todo um programa de monitoramento que a gente vem fazendo acompanhamento da dinâmica, da performance dos fungicidas para os principais alvos no Brasil. Não é diferente para a mancha-alvo, ela é um dos principais drivers aí dos nossos programas de monitoramento. A gente ainda está avaliando os resultados das amostras que a gente recebeu nesse último ano. São mais de 600 amostras que a gente está acompanhando, são 16 mil placas dentro do nosso laboratório de Paulínia. Tem todo um time lá fazendo um trabalho fantástico, mas a gente já tem alguns resultados preliminares que a gente pode compartilhar um pouquinho de como que a gente está vendo essa dinâmica
de uma maneira geral, aí, da sensibilidade do fungo Corinespora aos principais fungicidas. Então, como a gente já muito bem conversou aqui, quais são os principais fungicidas utilizados para manejo dessa doença, o principal dele é a proticonazole, e sempre existe uma preocupação de uma potencial mudança na sensibilidade desse fungo ao fungicida proticonazole. E felizmente a gente tem visto aí nesse último ciclo resultados muito em linha com as safras anteriores, então uma manutenção da fungitoxicidade, uma manutenção da eficiência de uma maneira geral nas diferentes regiões do Brasil. Ele se mostra aí um produto ainda muito efetivo, né, com doses letais aí DL50 muito baixa, até abaixo de 1 ppm de 1 ppm. Então a gente tem aí uma manutenção de performance de proticonazole. Isso é uma grande novidade, é um grande ponto que a gente viu, tá? Quando a gente olha ainda dentro dos triazóis, a gente sabe que os outros triazóis, tebuconazol, difenoconazol e até mesmo mefentriconazol, são fungicidas já naturalmente menos fungitóxicos para esse alvo, ou seja, eles são naturalmente menos efetivos, né? Mas também tem uma contribuição dentro dos programas. Então, o que a gente vê de uma maneira geral, para esses triazóis, uma perda leve de sensibilidade em relação à safra passada, mas nada ainda que chamasse atenção. Então, de uma maneira geral, quando a gente olha para o grupo dos triazóis, então o proticonazol uma manutenção muito clara de performance e outros triazóis aí com uma perda um pouco mais acentuada, mas ainda dentro de uma normalidade. Quando a gente vai para as carboxamidas, aqui a gente tem uma diferença, um cenário bastante complexo, né? Primeiro, a gente tem carboxamidas com perfis muito diferentes no Brasil. São 5, 6 carboxamidas, as principais delas no mercado brasileiro hoje. Nós temos algumas carboxamidas que, sabidamente, são mais efetivas para ferrugem do que para mancha-alvo. Mas quando a gente olha os resultados do nosso programa de monitoramento desta safra, a gente vê, primeiro ponto, Bixafen, que é a principal carboxamida aí dentro do mercado brasileiro hoje, que está dentro do Fox Expro, também se mostrou bastante estável nessa última safra, nos últimos anos, tem se mostrado ainda muito efetiva e fundamenta um pouco dos resultados que a gente tem visto aí de sucesso com Fox Expro no Brasil. Num segundo grupo, digamos assim, de nível de performance, de sensibilidade um pouquinho mais baixa, a gente tem Perfluxan e Fluxaperoxide, com uma certa estabilidade também, uma pequena queda de performance em relação aos anos anteriores, mas ainda numa faixa de bom controle. Dentro desse programa de monitoramento dessa safra, ainda com resultados preliminares, um ponto que mais chamou a atenção de mudança significativa de sensibilidade e também dos indicadores de fator de resistência se deu em cima de pidiflumetufem, uma carboxamida que foi introduzida no mercado mais recentemente, em diversas situações, especialmente nas áreas de rotação soja-algodão, onde você tem uma pressão direcional mais intensa, você tem um número de aplicações ao longo do ano maior, foi onde a gente observou aí problemas maiores. Então já acende uma luz amarela, uma mudança de patamar de sensibilidade que a gente precisa primeiro fechar os resultados dessa safra e depois acompanhar com um pouco mais de cuidado. E por fim, a gente tem aí o solatenol, que é uma carboxamida já menos fungitóxica para esse fungo especificamente, mas que também seguiu mais ou menos a mesma linha do pidiflumetufem e sofreu uma redução de sensibilidade importante. Então, de uma maneira geral, a gente precisa acompanhar então essa evolução das mutações, né? A frequência dessas mutações em nível regional e acompanhar então também como que esse avanço ou essa dinâmica de mutações ela afeta a
a sensibilidade dos fungicidas, a performance dos fungicidas no campo, né? Então esse programa de monitoramento ele é muito importante e esses foram os principais resultados que a gente tem até o presente momento dessa safra, tá? E Gerson, para os produtores que estão aqui nos acompanhando e já estão se planejando aí para sair na frente no manejo de mancha-alvo da próxima safra, quais são as recomendações? Legal, então o fungicida ele é um insumo chave no que diz respeito a manejo dessa importante doença aí, né? Então a gente falou um pouquinho sobre os resultados que a gente tem visto aí dos principais fungicidas, dos principais grupos químicos, né? De uma maneira geral, a plataforma de fungicidas da Bayer aí com Fox Expro, com Fox Supra e agora com a novidade que a gente está trazendo para o mercado, são fungicidas realmente que têm entregado uma performance, que têm demonstrado isso no campo e o agricultor tem confiado na Bayer, tem confiado nas ferramentas a ponto de ter colocado a empresa aí líder no mercado há muitos anos. Então, é um pouco disso que a gente tem para essa próxima safra e a gente também está trabalhando com algumas novidades aí, alguns novos lançamentos no universo de 2-3 anos que vão chegar com certeza para contribuir dentro dessa dinâmica, dentro dos nossos programas de manejo de mancha-alvo. Mas será que vale a pena o investimento? Vamos ver com o professor Marcos Fava Neves quais são as projeções para o mercado da soja e algodão daqui para frente. Olá pessoal, um prazer estar participando novamente aqui com vocês. Eu sou ultra favorável ao uso da tecnologia. Eu acho que nós temos sempre que buscar a rentabilidade por hectare. Eu costumo falar assim, tem que ficar melhor antes de ficar maior. Então, trabalhar com o que a gente tiver disponível para proteção de cultivos, tecnologia, para melhorar a nossa rentabilidade por hectare, tanto na soja quanto no algodão, eu sou favorável à adoção. E para os produtores que estão com produtividades boas, que não estão com elevado endividamento, produzindo em terra própria, essa situação de preços é uma situação ainda com boa rentabilidade. É lógico que esse não é o quadro de todos os produtores. Nós estamos vendo um endividamento extremamente grande, aí lidar com taxa de juros, ainda quem está arrendando área, realmente está sobrando muito pouco ou não está sobrando quase nada. Mas a perspectiva para a soja, deixa eu falar para vocês, peguei até uns números mais recentes aqui do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Nós produzimos na safra 24-25, 420 milhões de toneladas, o planeta todo, e deve passar para 427. Então, nós teríamos aí um incremento dos estoques no final da safra 25-26, aí 5-6 milhões de toneladas. A expectativa para o Brasil é muito boa, pessoal, 175 milhões de toneladas que nós produziremos na safra a ser plantada agora no segundo semestre, os americanos com 118, a Argentina com 48, enfim, não tendo frustração climática, e ela vem vindo bem nos Estados Unidos e a expectativa é que tenha também um clima bom para a nossa safra aqui, acho que vem um volume grande aí de soja, perspectiva, na minha opinião, dos preços subirem é muito baixa, praticamente inexistente, só se tiver alguma frustração climática. Nós temos uma boa notícia vindo lá dos Estados Unidos, que é o maior uso de soja, né, uma proposta encaminhada ao Congresso, maior uso de soja para a produção de diesel renovável, né, e com a mistura eles vão querer adicionar um pouco mais e reduzir a importação de óleos da China e de outros locais. Então isso pode favorecer o processamento de soja nos Estados Unidos. Já a perspectiva para o algodão, trazendo aqui os números para vocês, né, a recente estimativa aí do USDA para essa safra 25-26 reduziu um pouquinho a produção global, agora está em 25,4 milhões de toneladas e era 25,7 milhões de toneladas de pluma. E em relação à safra 24-25, que é um bom sinal, essa produção é 2,3% menor, porque aqui foi 26,11 milhões de toneladas. Então a China deve cair 6%, a Índia deve cair 2%, o Brasil deve chegar, segundo o USDA, 4 milhões de toneladas de pluma, vai crescer 7,5%, e os Estados Unidos também caem. Então no algodão, se ele tiver realmente essa ligeira queda, é uma queda que cai nos nossos concorrentes e nós crescemos, então nós vamos ter volume de produção, né? E que aliado a um preço razoável pode trazer um valor de faturamento bastante
interessante, né? Então tem que ficar de olho também no clima, no Brasil e nos Estados Unidos agora. Então a expectativa também no algodão é mais ou menos semelhante aí à soja. Se a gente não tiver frustração climática, é de manutenção de preços, mas tanto na soja quanto no algodão, a gente está com ganhos de participação de mercado, porque o Brasil é o grande ganhador nas duas safras aí do algodão e da soja, né, no exercício 25-26. Então, assim, bons momentos, né, para a nossa agricultura, com as preocupações que eu falei aqui. Tem que reduzir agora, tomar cuidado com essa questão do endividamento, cuidar das lavouras e sempre ficar melhor antes de ficar maior. Agora, para todos vocês, qual mensagem final vocês gostariam de deixar para os produtores que buscam alinhar produtividade e sustentabilidade no controle dessa doença? Acho que o grande ponto que a gente falou, né? Eu sempre falo, o custo hoje, né, como produtor, nós estamos falando em 50, 60 sacas de soja. É o custo que nós temos hoje para plantar soja. Então a gente vai fazer esse investimento, né? Bom, quanto custa hoje um programa de fungicida com 4 aplicações? 4 sacos de soja. Então nós estamos falando aí em 8% mais ou menos do investimento total é fungicida. Só que se eu não faço esse controle, eu praticamente perco o que nós falamos aqui em 15 sacas. Então o investimento de 4 sacas contra uma perca de 15 sacas. Então independente de marca que nós estamos falando aqui, o agricultor ter essa consciência que ele tem mais a perder do que ganhar sobre o investimento, sobre o capital já colocado. Então eu acho extremamente importante essa análise inicial. Segunda análise de tudo que a gente colocou aqui, time de aplicação, primeiro ponto. Escolha de produtos, é outro ponto, que nós estamos colocando aí proticonazol acima de 80, carboxamidas, uso do mancozeb ou outro tipo de protetor, mas o mancozeb a gente observa que tem melhor performance, tá? E sequência que eu quero colocar desse controle para mancha-alvo. Principalmente cenário do Mato Grosso, cenário de alta pressão, cenário de algodão, nós precisamos ter essas duas aplicações para a gente não deixar na mesa esses 15 sacas. Então isso é extremamente importante quando a gente pensa aí em controle de mancha-alvo. Tá? Outro ponto que a gente não mencionou aqui, o quanto que seria a contribuição, Éder, por exemplo, uma pergunta, né? Dessa primeira aplicação na vegetação, o quanto que ela contribui para a mancha-alvo é importante também. Então, nós estamos falando aqui muito em fechamento e a próxima, mas a primeira também, ela é importante. Essa primeira do vegetativo, antes da flor, 20 dias, acaba sendo importante para culminar esse controle. Então, de nada a gente pensando em mancha-alvo, essas 3 aplicações são assim, o ponto-chave de sucesso ou insucesso do agricultor brasileiro para mancha-alvo. Eu vou direcionar talvez um pouco mais o meu comentário para aqueles produtores que são ali da região centro e da região norte, né? Goiás, Minas, Padef, também Bahia, Maranhão, Piauí, Tocantins, Pará, Roraima, agora plantando soja, né? Que talvez não estão tão acostumados assim com a mancha-alvo, mas a mancha-alvo ela veio para ficar, né? Ela não vai retroceder, a tendência é que nós continuemos tendo problemas. Não fazendo nada, hoje estamos perdendo aí 15 sacos por hectare, como o Éder mencionou. Quando fazemos, mas erramos no programa, nós temos visto variações de produtividade aí de 3, 5, às vezes até 7 sacos por hectare de diferença entre os programas de controle. Então a primeira mensagem que eu gostaria de deixar para os produtores é que faz sim muito sentido se preocupar com o mancha-alvo no contexto atual aí da soja para essas regiões. Bom, o que nós podemos fazer para se precaver ou para minimizar as perdas, né? Repassando um pouco de tudo que nós falamos, né? É muito importante conhecer a cultivar que estamos plantando. Algumas vão exigir mais produtos específicos para mancha-alvo do que outras, né? Então, o primeiro passo é os materiais que eu escolhi para o meu plantio nesta safra, como é que eles se comportam para mancha-alvo, né? Segundo aspecto, a semente, importantíssima. Qualidade da semente e tratamento de sementes. Aplicações de fungicida de forma preventiva são essenciais. A mancha-alvo vai aparecer um pouco mais adiante, né, Éder? Mas nós temos outros fungos, como septória, como cercóspora, como a própria antracnose, que podem entrar mais cedo, que podem danificar tecido e que lá na frente vão se juntar com a mancha-alvo e fazer essa folha cair mais rápido, né? Então, aplicar preventivamente é essencial para esse complexo. Escolher os produtos certos, né? Nós mencionamos muito o conceito de fungitoxicidade ao longo do ciclo, né? Isso é importante, nós temos um país gigantesco
com muitos cenários diferentes, algumas regiões em que, além da mancha-alvo, se preocupa muito com ferrugem, como é o sul, ou se preocupa com podridão, como é o caso de algumas áreas do Mato Grosso, ou se preocupa com mofo branco, como é o caso, inclusive, da minha região, né? Nós temos vários problemas, mas é muito importante que o produtor tenha um programa de manejo que consiga atender a tudo isso aí, né? O intervalo entre aplicações, para mim, ele é crítico. Tivesse que escolher assim, qual que é o fator que mais penaliza produtores que investem bastante, que tem alguns que investem menos, mas tem um grupo de produtores que investe muito em fungicida, que gasta 5, 6 e não 4 sacos por hectare. E mesmo nesses, às vezes, nós vemos no campo problemas. E normalmente isso está muito associado com o cenário de intervalo entre aplicações. A diversificação de ingredientes ativos é muito importante para dar estabilidade para o produtor, né? Como é que nós monitoramos resistência, né? O Gerson fez uma explanação excelente sobre a questão da resistência, coletando as folhas da soja ao longo da safra e do algodão, vendo o que aconteceu para a gente projetar a próxima safra. Mas ainda estamos numa fase em que nós conseguimos ver o que aconteceu, né? Então, quando o produtor tem um cenário de diversificação, ele com certeza vai ter mais estabilidade. Multissítios, né? Nós sempre falamos aqui que deveríamos ter multissítio em todas as aplicações, né? Mancozeb, clorotalonil, cobre. Estamos aí, pelas pesquisas de mercado, aí, talvez um pouco mais do que 2 por ciclo, numa média de 4 aplicações. Então, ainda é possível avançar, evoluir no sentido de utilização dos multissítios, né? E, por fim, eu acho que é o conceito do fazer o simples bem feito, do fazer o feijão e arroz bem feito. Nós temos informação, temos fungicidas, temos tecnologia, mas a gente precisa, de fato, fazer isso de forma correta para que a gente consiga minimizar os riscos aí, conseguir ter altas produtividades, porque isso não muda. Preço de soja alto ou baixo, custo alto ou baixo, o produtor vai ter que continuar colhendo bastante para ter sucesso, e controlar bem doenças é uma das etapas mais importantes dentro desse processo. Bom, Simone, como mensagem final, eu queria deixar uma mensagem bastante positiva, que apesar da crescente da problemática da mancha-alvo, a gente discutiu aqui diversas ferramentas, que com pequenos ajustes na lavoura a gente consegue realmente maximizar os resultados, a performance dos nossos programas e o resultado financeiro da lavoura, que é o que interessa, né? Então, de uma maneira geral, é importante que o agricultor entenda que existem diferenças entre os produtos, que o programa ele é uma construção do início, meio e fim, que a dinâmica da sensibilidade, da resistência, ela tem aspectos regionais. É muito importante que o agricultor ele busque as informações de forma regionalizada, que ele acompanhe a dinâmica da eficiência dos fungicidas naquela situação que ele está inserido, né? E por fim, a mensagem é de que a Bayer ela é uma parceira do agricultor brasileiro. A gente está em constante busca de inovação. 2025 é um marco importante, são 15 anos de proticonazole no Brasil. 2025 é um ano em que a gente traz uma nova ferramenta, o Fox Ultra, fungicida de alta performance, que vai trazer uma contribuição dentro do nosso cenário de manejo de doenças no Brasil na soja, e que a gente continua buscando novas ferramentas, novas soluções, e que novidades muito em breve virão aí para o agricultor brasileiro fazer frente a essa problema aí, a problemática de mancha-alvo. Bom, obrigada aos convidados pelo ótimo bate-papo. Obrigada a você, produtor e produtora rural, que nos acompanhou até aqui. E fica meu convite para você ir lá no canal AgroBayer no YouTube e ver os outros episódios desse podcast e dos outros programas que a gente prepara sempre para você. Mês que vem tem mais ImpulsoCast. Até lá!